A aula 5 vai ser sobre transformada discreta de Fourier, mais conhecida como DFT, Discrete Fourier Transform. Inicialmente falaremos da definição da DFT e também da sua transformada inversa DFT, apresentando as sequências causais e não causais, sequências de duração infinita, as propriedades da DFT. Importante falar também sobre convolução linear e convolução circular, os cálculos para desenvolvimento da DFT e do algoritmo da FFT Decimation in Time, que é um algoritmo computacionalmente mais eficiente de calcular a transformada discreta de Fourier, iniciando com uma análise intuitiva e também com uma análise analítica. Com motivações para se estudar a transformada discreta de Fourier, ela permite que a gente calcule a transformada de Fourier, que a gente aprendeu nas aulas anteriores, em um computador digital. A sequência de valores complexos que a gente obtém é feita mostrando-se um período da transformada de Fourier em um número finito de pontos de frequência. Ela permite determinar o conteúdo em frequência de sinal, ou seja, desenvolver uma análise espectral, permite desenvolver operações de filtragem no domínio da frequência. Ela pode ser aplicada diretamente a sequências causais, aquelas de duração, agora de durações finitas. Ela apresenta eficiência, ou seja, a sua eficiência é a razão principal para que muitas aplicações atuais em processamento de sinais seja feita no domínio da frequência. E a gente vai apresentar também uma extensão da DFT, que é a FFT, Fast Fourier Transform, que é a abordagem mais eficiente de fazer o cálculo da transformada de Fourier em computador digital, utilizando a abordagem Decimation in Time. Vamos começar com a definição da DFT. Ela é uma sequência de frequência discreta de duração finita, obtida pela amostragem de um período da transformada de Fourier. Essa amostragem ela é feita convencionalmente em pontos n pontos igualmente espaçados sobre o período que se estende de frequência de 0 a 2π, ou seja, ωk, frequência discreta, em k vai ser dado por 2π k sobre esses n pontos, para o k variando de 0 a n menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de 100 pontos, meu k vai variar de 0 até 99. Então, se h de n a gente convencionou de uma sequência de tempo discreto, a transformada de Fourier dada por h de elevado a j ômega, então a transformada discreta de Fourier, descrita pela sequência h de k, ela vai ser definida como a transformada de Fourier, só que agora com frequências discretas de duração finita. Então, ômega é igual a ωk, que é igual a 2πk sobre n, apenas para esses valores de k entre 0 e n menos 1. A sequência da DFT, ela se inicia em k é igual a 0, o que corresponde a ω igual a 0, que é o 2π vezes 0 sobre n, e ela não inclui k igual a n, o que corresponde ao ω igual a 2π. Nós vimos na aula 3 que a transformada de Fourier ela é periódica na frequência ω com período 2π, e que a sua expansão na série de Fourier também foi calculada e os coeficientes correspondem à sequência de tempo discreto original h de n. A gente também viu que quando a gente amostra uma função de tempo de valores contínuos com um determinado período ts, o espectro da sequência de tempo discreto ele se torna uma função periódica de frequência com período 2π sobre ts. É o que a gente vai apresentar aqui de forma semelhante. Como a gente vê na figura, quando a gente tem o h de n, sequência original, e o h de elevado a j ômega, sua transformada de Fourier, que quando ele é amostrado com o período de amostragem ωs é igual a 2π sobre n, a gente obtém o h de k, e a sequência de tempo discreta h til de n correspondente, ela se torna periódica, é uma extensão periódica no tempo, com o período 2π sobre ωs, que é igual a n, ou seja, o h til de n, a sequência é um somatório de menos infinito a infinito da sequência original h de n mais m de n, ela vai se repetindo a cada espaçamento de n pontos. Então, o número de pontos da amostra em um período do espectro ele é igual ao período de h til de n. Isso aqui é um exemplo de uma sequência não causal. A gente vai ver mais adiante como é que é gerada essa sequência, essa extensão periódica, e por exemplo de n igual a 8. Vamos ver no slide seguinte, então, como escolher corretamente esse valor de n.
para que a gente não haja problemas, por exemplo, de aliasing. Como escolher esse valor de n? A escolha do valor de n, essa escolha é livre, que significa o quê? O número de amostras da transformada de Fourier no intervalo ômega de 0 a 2π. Então, como n também é período de h de n, deve-se ter cuidado de não escolher n muito pequeno. A gente tem um exemplo aqui de uma sequência causal de 5 amostras, m é igual a 5. Então, se n menor é igual a n, no primeiro caso ali, m é igual a n é igual a 5, a extensão periódica vai ser formada pela sequência causal exatamente igual no intervalo de n de 0 a 5 menos 1. Então, de 0 a 4, para valor de n, 0, 1, 2, 3, 4, a sequência é idêntica à sequência original, agora com extensões periódicas. E no terceiro exemplo, n é igual a 8, ou seja, m é menor que n, né? 5 é menor que 8, a gente também tem essa mesma sequência sendo repetida no intervalo de 0 a 4, então a gente vê que a extensão periódica é 0 para n de 0 a 4, e ela vai ser 0 para n de m de 5 até 7, como a gente vê no terceiro gráfico. Ou seja, a gente replica exatamente o que tem na sequência causal, no intervalo de 0 a 4, como não tem mais pontos, os valores para n igual a 5, 6, 7 são 0, e começa a repetir a partir do n é igual a 8. Agora, se o n é maior que n, no intervalo, no exemplo, por exemplo, de n é igual a 4, que é o último gráfico, a gente sabe que a duração de h de n ela vai ser maior que o período da extensão periódica, ou seja, não vai ser possível recuperar a sequência causal, a sequência original. Então, ocorrerá o quê? Uma sobreposição, um overlapping, vai ocorrer então essa sobreposição quando essa extensão periódica for formada, né? Então, a gente tem ali a sequência para n 0, 1, 2, 3 e o 4, e como começa a partir do n é igual a 4, então há uma soma para n igual a 4. Então, então h de n, a sobreposição então vai resultar em um erro quando a gente vai tentar recuperar o h de n, sequência original, a partir do primeiro período da extensão periódica. Então, vai ocorrer o aliasing no tempo. Né? A gente vê o colchete nos gráficos, representa a sequência produzida pela DFT inversa. Então, para quando a m é maior que n, a sequência produzida não vai ser a sequência correta. Então, para prevenir o aliasing no tempo, a gente deve mostrar o h de e elevado a j ômega sobre ômega de 0 a 2π em, no mínimo, quantas vezes tiver elementos em h de n, ou seja, em n maior ou igual a m vezes, como acontece no segundo e terceiro gráficos. Aqui temos a base dos algoritmos computacionais para o cálculo da transformada discreta de Fourier, onde temos a transformada discreta de Fourier de n pontos, dada por h de k, com k variando de 0 a n menos 1, é igual a um somatório de n menos 1 do h de n da sequência de entrada, vezes e elevado a menos j2πnk sobre n. E a transformada DFT inversa, que é a IDFT, onde calculamos a sequência de tempo discreta a partir da sequência da DFT, para n variando de 0 a n menos 1. Essas fórmulas já são diretamente aplicáveis a sequências causais de duração finita. O que a gente percebe? Que o número n de pontos de frequência em um período da DFT, o k, ele é igual ao número de elementos na sequência discreta no tempo, o n. O primeiro exemplo é o cálculo da DFT do medidor causal de 3 amostras, ou seja, só tem valores a partir de n igual a 0. Nesse caso, o h de n é dado por 1/3 para valores de n igual a 0, 1 e 2, e 0 caso contrário. Então, para calcularmos a transformada discreta de Fourier para n maior ou igual a 3 pontos do késimo coeficiente complexo h de k, com k variando de 0 a n menos 1, a gente faz então o h de k igual a um somatório de n a 0 a n menos 1 dessa sequência de entrada h de n vezes e elevado a menos j2π nk sobre n, obedecendo a fórmula, sabendo que o n variando de 0 a 2, e a gente vai ter como resultado um e elevado a menos j2πk sobre n vezes 1 mais 2 cosseno 2πk sobre n dividido por 3. A gente vai ver no próximo slide que os valores, como é que a gente obtém os valores de magnitude e fase dessa DFT.
esses valores são amostras da transformada de Fourier H de LJ ômega em n pontos igualmente espaçados sobre ômega de 0 a 2π. Seguindo esse exemplo, a gente vê aqui o relacionamento entre a transformada de Fourier e a transformada de Fourier discreta em uma sequência para diferentes valores de n igual a 4 e n igual a 8. Então, temos o sinal H de n, a sua transformada de Fourier, valores contínuos, né, de 0 a 2π, temos ali o espectro de amplitude e o de fase, e a DFT para n igual a 4 pontos e n igual a 8 pontos. Para n igual a 4 pontos, a gente vê que a extensão periódica H de n é uma repetição do H de n a cada n igual a 4 pontos. Então, a gente tem 0, 1, 2 e o 3 não tem, para n igual a 3 não tem nenhum valor é igual a 0, e recomeça para n igual a 4, 5, 6 e 7 e assim por diante. Então, a gente vê n igual a 4, o espectro de magnitude da transformada discreta H de K, dado por esses 3 pontos, na verdade são 4 pontos, 0, 1, 2, 3, e esse tracejado seria a transformada de Fourier. E logo abaixo o seu espectro de fase. E para n igual a 8, então a gente tem essa extensão periódica, cada n igual a 8 pontos, a gente vê que o módulo do espectro de fase agora é contido para cá em 8 pontos diferentes, né? Já que n é igual a 8, então são amostras de 4 pontos, de 8 pontos, e temos aqui o espectro de fase também em 8 pontos. Então, quanto mais pontos tivermos, mais precisa será a nossa reconstrução. Vamos tratar agora de sequências não causais. A gente vai ver aqui o relacionamento da duração da sequência M não causal, nesse caso aqui o M igual a 5, tem 5 valores da amostra, e o número de pontos de amostra no espectro N. Temos 3 exemplos daí, N igual a 5, N igual a 8 e N igual a 4. A sequência discreta no tempo ela é convencionalmente obtida como as primeiras N amostras da DFT inversa, né? A gente viu que quando N é menor que o M, ocorre o efeito de delay no tempo, nesse caso para N é igual a 4, que é menor que 5. Então, temos aqui o HN de C, que a gente chama de uma sequência não causal, de duração finita, nesse caso contendo 5 amostras, começando de menos 2 e indo para n igual a 2. É a extensão periódica. Então, é dado por H tilde de n, que é esse somatório de menos infinito a infinito dessa sequência não causal de n mais m de n período n. Então, no primeiro caso, a gente vê m igual a 5, n igual a 5, ou seja, a extensão periódica, então pega os valores de 0, 1 e 2, e os valores anteriores a 0, a parte não causal do HNC, dessa sequência não causal, ela aparece no final da sequência resultante. Então, a extensão periódica vai começar do 0, 1, 2, e a parte relacionada ao n igual a menos 1, menos 2, vai para o final, ou seja, n igual a 4, n igual a 5, então, vai ser possível fazer a reconstrução desse sinal que não ocorreu nenhum elase. Para n igual a 8, ou seja, como n é maior que m, também não vai ocorrer o elase. Então, a extensão periódica repete o sinal original, 0, 1, 2, como são n pontos, a parte não causal para n igual a menos 2 e menos 1 aparece no final para n igual a 6 e n igual a 7. Agora, para n é igual a 4, que a gente observa, n é menor que m, ou seja, vai ocorrer um overlap, a sobreposição, um elase no tempo. Então, a extensão periódica segue normalmente para n igual a 0, 1 e 2, como são só 4 pontos, a parte não causal para n igual a menos 2 e menos 1 vai ficar sobreposta n igual a 2 e n igual a 3, ou seja, na hora que for fazer a reconstrução do sinal, a reconstrução não vai estar correta, né? Então, de acordo com a definição formal da IDFT, essa definição ela indica que as primeiras n amostras da extensão periódica são obtidas, ou o H tilde de n, né, para n de 0 a n menos 1, quando a transformada inversa é calculada. Então, enquanto n é igual a 4, ou seja, n é menor que m, essa reconstrução não vai estar fiel. Então, é importante lembrar sempre, quando a gente for trabalhar com sequência não causal, é que a parte não causal dessa sequência, ela aparece no final
da sequência resultante. E é importante sempre que o n seja maior ou igual ao n. Aqui temos exemplos no DFT do medidor não causal de 3 amostras, x de n igual a 1/3 para n variando de -1 a 1, ou seja, não causal porque tem elementos anteriores a n igual a 0. Então, quando a gente define o par da transformada discreta de Fourier, a sequência temporal usada no cálculo é igual ao que? Ao h de n para n de 0 a n-1. Né? Então, a sequência que a gente deve usar para calcular a DFT de n pontos é uma sequência causal. Então, a gente vai definir agora essa sequência como 1/3 para n variando de 0, 1 a n-1, 0 caso contrário. Calculando essa transformada de Fourier, a gente, para variando de 0 a n-1, a gente obtém o h de k, 1 mais 2 cosseno 2πk dividido por n sobre 3, e obtemos, a gente consegue ver o espectro da transformada de Fourier da sequência, modo h de elevado a j omega, o espectro de amplitude, e o espectro de fase. A gente observa que o espectro de amplitude é o mesmo do exemplo 1, da sequência causal, e a alteração ocorre no espectro de fase. Temos aqui a relação entre a transformada de Fourier e a transformada discreta de Fourier para n igual a 4 e n é igual a 8 pontos. Né? Então, a extensão periódica para n igual a 4 começa para n igual a 0 e 1, e aquela parte não causal de -1 vai aparecer ali em n igual a 3. E vemos logo abaixo o espectro de amplitude, o h de k, em 4 pontos distintos, sobre o espectro da transformada de Fourier, que é dado pelo tracejado, e o argumento da fase. E também vemos para n igual a 8 essa extensão periódica. Temos valores para n igual a 0, 1, e n é igual a 7, né, já que só tem um elemento n igual a -1, um elemento não causal. E a partir daí a gente vê os espectros, né, e os seus equivalentes na transformada de Fourier. Falaremos sobre a propriedade da DFT. Então, sabemos que a sequência DFT ela consiste em amostras da transformada de Fourier. Então, algumas propriedades como linearidade, periodicidade, simetria da transformada de Fourier, elas também são válidas para a DFT. Então, o conceito de linearidade é o mesmo. Então, x de n, sinal de entrada, é dado pela soma de outros sinais. Então, a transformada nas frequências k serão dados pela soma das transformadas dessas sequências. A periodicidade nos indica que o h em k é igual a h em k mais n. As funções de magnitude e fase. Então, temos o h de k dado pela soma das suas partes, das transformadas de Fourier, das partes reais e imaginárias. Então, a função de magnitude vai ser dada por, então, o módulo de h de k ao quadrado é igual ao quadrado do h de r em k, que é a transformada de Fourier da parte real, mais o quadrado do h de i de k, que é a parte da transformada de Fourier da parte imaginária. E a função de fase dada pelo argumento do h de k, que é o arco tangente da razão entre essas duas transformadas, a parte imaginária sobre a parte real na frequência k. A DFT da sequência com delay, então, se temos o sinal de y de n dado pelo sinal de x com delay de n0, n menos n0, então o y de k vai ser dado pelo xk, multiplicado por um fator de fase e elevado a menos j 2π k n de 0 dividido por n. Outras duas propriedades muito importantes da DFT são a DFT da convolução de duas sequências e a DFT do produto de duas sequências. A DFT da convolução de duas sequências nos diz que, se tivermos dois sinais de entrada, h de n e x de n, então se o y de n for dado pela convolução desses dois sinais de entrada, então a sua transformada y de k vai ser dada pelo produto da transformada desses sinais de entrada, ou seja, y de k é igual a dado para h de k vezes x de k. Então, temos convolução linear e uma convolução circular. Uma convolução linear desses sinais de entrada h de n e x de n ocorre quando sequências DFT de ny pontos, que é a duração da sequência de saída y de n, são calculadas para h de n e x de n. Caso contrário, ocorre uma convolução circular do h de n e x de n. Esses conceitos ficarão mais claros quando falarmos sobre exemplos de convoluções lineares e circulares. E o DFT do produto de duas sequências, se tivermos o y de n dado pelo produto de duas sequências h de n e x de n, por exemplo, então a sua transformada de Fourier em k vai ser dada pelo
a convolução circular da transformada dessa sequência H de K e X de K. Para a sequência de valores reais H de N com N variando de 0 a N-1, temos a transformada de Fourier da parte real H de R de K, dado pelo somatório em N do H de N vezes o cosseno de 2πkN sobre N maiúsculo, e a parte imaginária transformada de Fourier H de I de K é dado pelo menos esse somatório de N de 0 a N-1 da sequência real H de N vezes o seno de 2πkN sobre N com K variando de 0 a N-1. A simetria do complexo conjugado dado por H de K igual a H asterisco de N menos K, e que a componente real é uma função par, ou seja, H de R em K é o H de R de N menos K, e a componente imaginária é uma função ímpar, ou seja, o H de I de K igual a menos H de I de N menos K. A função de magnitude é uma função par, ou seja, módulo do H de K é igual ao módulo do H de N menos K, e a função de fase é uma função ímpar, ou seja, o argumento do H de K é igual a menos o argumento do H de N menos K. A sequência par, se um H de N, se tivermos uma sequência K, H de N igual a H de menos N, então a transformada de Fourier em K vai ser puramente real. E se tivermos uma sequência ímpar, onde uma sequência H de N é dada por menos H de menos N, então o H de K vai ser puramente imaginária. Vamos falar agora sobre convolução linear, começando com um exemplo de uma convolução linear de duas sequências de duração finita, x de n e h de n. Então, temos sequência de saída y de n igual a sequência de entrada x de n, convolução a sequência h de n, onde nesse exemplo aqui temos o x de n para valores de n igual a 0 e igual a 1, para n igual a 0 temos o x de 0 igual a 1, e para n igual a 1 temos o x em 1 igual a meio. E o h de n, da mesma forma, para n igual a 0, temos um h de 0,05, um h de 1 é igual a 1. Calcula essa transformada discreta de Fourier, DFT, em um número suficientemente grande de pontos a fim de se evitar o aliasing no tempo. A gente vai ver exemplos que tem o aliasing e outro exemplo que não tem o aliasing. Após a convolução linear, a sequência y de n vai ter duração n de y dada pela a duração da sequência de x, que nesse caso é 2, mais a duração da sequência de h, que nesse caso também é 2, menos 1. Ou seja, a gente vai ver que essa sequência vai ter duração 2 mais 2, menos 1, 4 menos 1, duração 3. Como vimos na propriedade da convolução, se temos na entrada uma convolução de dois sinais, na saída do domínio da frequência, a gente vai ter a multiplicação da transformada desses sinais, ou seja, y de k igual a x de k vezes h de k, com k variando de 0 até a duração da sequência de saída menos 1 de y. O y de k, a sequência, deve conter ny amostras da transformada de Fourier em ω de 0 a 2π, no caso 3 amostras, e o x de k e o h de k devem ser calculadas em ny pontos. Então, apesar do x de n e o h de n terem duas amostras, as suas transformadas vão ter que ser calculadas em n é igual a 3. Né? Então, acrescentando zero, que é o conceito de zeropédia. Então, a transformada do sinal x de n agora vai ser em 3 pontos. Então, calculamos a transformada em 0, em 1 e em 2, dando os resultados conforme apresentados. E o h de n também, essa transformada vai ser para 3 valores. Valores de 0, de 1 e de 2. Passando, então, agora para o domínio da frequência, o y de k dado para o h de k, x de k, com o k variando de 0 a 2, temos, então, os valores de y0 dado para H0, x0, calculados no slide anterior, o y de 1, H1, x1, y2, H2, x2. E fazendo o cálculo da transformada de Fourier discreta inversa, obtemos os valores da sequência de saída, os valores corretos da sequência de saída, onde y para n igual a 0 vai ser dado por meio, para n igual a 1, 1,25, e para n igual a 2, 0,5. Então, temos aí o resultado da convolução linear. A análise anterior da convolução linear foi feita no domínio da frequência. A mesma análise que a gente pode fazer agora no domínio do tempo. Dado uma sequência h de n para n de 0 a n-1 e o x de n, a convolução linear vai ser igual a y de n com somatório de k variando a 0 a n-1 do h de k
de x de n menos k para todos os valores de n. Dada essa fórmula, a gente calcula diretamente o y0, o y1, o y2. Por exemplo, o y de 0 vai ser o h somatório de 0 e n menos 1. Então, de 0 a 2. O h, para quando k for igual a 0, x de n menos k, 0 menos 0, 0, mais o h para quando k for igual a 1, h de 1 vezes 0 menos 1, mais o h de 2 vezes 0 menos 2, x menos 2, que é igual a 0,5. Mesmo raciocínio para os outros valores de y, chegando na mesma sequência de saída obtida pela análise do domínio da frequência. Então, podemos fazer tanto a análise do domínio do tempo, quanto o domínio da frequência, e obteremos o mesmo resultado, com a escolha correta, obviamente, do valor de n. Falaremos agora sobre convolução circular. Então, temos o mesmo exemplo, dado o mesmo exemplo, a convolução circular de duas sequências de duração finita é dada por y de n e y tio de n, que é igual ao h tio de n, convolução circular, o símbolo é um círculo, né, com um x no meio, da sequência de entrada x de n, extensão periódica. Então, a gente vê que todos os sinais que estão contidos em cima significam uma extensão periódica do sinal correspondente. Então, aqui a gente vai fazer uma análise com DFT de 2 pontos, n igual a 2, e a gente vai ver que o resultado vai ter Rayleigh. Primeira análise, então, no domínio da frequência. Então, temos o primeiro sinal, x2 de n, significa x, esse 2 de n ponto, de 2 pontos. Então, x2 de n é uma extensão periódica da sequência de entrada x de n, né, que tinha valores para n igual a 0 e igual a 1. Então, é o mesmo x de n, só que agora é uma extensão periódica, repetição dessas amostras. O H2 de N também, o H tio 2 de N é o H de N, a extensão periódica do H de N. Para N igual a 2, ou seja, K variando de 0 e 1, a gente calcula da mesma forma, aplicando a fórmula da transformada de Fourier, obtendo o x de 0 e o x de 1, aplicação direta da fórmula, e também o H de 0 e o H de 1. Então, de posse do H de 0, H de 1, x0, x1, a gente calcula o y para k igual a 0, y para k igual a 1. Então, temos y de 0 dado pelo h de 0, x0, que vai ser igual a 2,25, multiplicação dos valores no slide anterior, e y de 1 igual a h de 1 vezes x de 1, que é igual a menos 0,25. Então, estamos fazendo ainda análise do domínio da frequência para n igual a 2 pontos. O cálculo da IDFT, a gente obtém a aplicação direta da fórmula da IDFT, o y de 0 igual a 1, e o y para n igual a 1 igual a 1,25. O que a gente pode ver é que o resultado obtido é diferente da convolução linear, porque a gente usou um n inferior ao tamanho que deve ter a sequência de saída. Ou seja, o tamanho mínimo da DFT deve ser n é igual a 3. Vamos ver agora, nos próximos slides, a análise correta para n igual a 3. Ainda para n igual a 2, só que agora no domínio do tempo, a convolução periódica correspondente ela ocorreu entre sequências periódicas x tio de 2 de n, de 2 pontos, e h tio de 2 de n com período de 2 amostras, obtidas a partir de x de n e h de n pela extensão periódica. Fazendo a convolução periódica, obtemos a extensão periódica do sinal de saída, obviamente, é o mesmo resultado da DFT anterior, com Rayleigh no tempo. Finalmente, agora, para n igual a 3, no domínio da frequência, DFT é o mesmo resultado já calculado anteriormente. No domínio do tempo, agora a gente vai ter uma extensão periódica do sinal de saída com valores corretos, uma sequência periódica com período igual a 3. Então, vemos no gráfico a extensão periódica x3 de n do sinal x de n, a extensão periódica h3 de n do h de n, obtendo a extensão periódica correta do sinal de saída. Então, o primeiro período com os mesmos valores obtidos pela DFT de 3 pontos. Vou falar agora sobre o cálculo para desenvolver a DFT. Independente da sequência de entrada temporal, a sequência da DFT é sempre de valores complexos. Então, inicialmente, dada uma sequência de entrada de valores complexos da forma h de n igual a h de r de n, que são os valores reais, mais j h de n, os valores imaginários, para n de 0 a n menos 1.
a forma complexa de definição da DFT, sabemos que o H para K, com K variando de 0 a N-1, é dado pelo somatório de N de 0 a N-1 de H de N de E elevado a menos J 2π NK sobre N, e vemos aí o desmembramento em senos e cossenos em partes reais e imaginárias. Como podemos observar, temos 4N multiplicações de valores reais por ponto. E para calcular a transformada em N pontos, temos aí 4N ao quadrado multiplicações de valores reais. Da mesma forma, a sequência da DFT ela é expressa explicitamente em termos de suas partes reais e imaginárias, e vemos aí pela forma de relacionamento da IDFT que temos também o mesmo número de operações de multiplicações de valores reais por ponto, e também 4N ao quadrado são necessárias multiplicações para calcular a transformada em N pontos. Então, tanto a DFT quanto a IDFT, elas precisam de 4N ao quadrado multiplicações reais, o que pode ser muita coisa dependendo do valor do N. Aplicar a DFT na análise espectral nas operações de filtragem pode não ser muito interessante, porque as N ao quadrado de operações necessárias irão consumir muito tempo. Então, como melhorar a velocidade computacional? Existem vários algoritmos para isso. Uma solução que é muito aplicada é a FFT, Fast Fourier Transform, que requer, ao invés de N ao quadrado, N log N base 2 operações. Logo, ela é aconselhável para quando N for muito grande e para quando as frequências são harmonicamente relacionadas. Caso contrário, a FFT não irá calcular o espectro nesses valores exatos de frequências, mas apenas nas frequências harmônicas que se aproximam a estas. Começaremos com uma análise intuitiva da FFT, algoritmo Decimation in Time. Existe também a Decimation in Frequency, só que abordaremos apenas Decimation in Time. A FFT, a gente vai ver nos próximos slides, que ela explora as propriedades de simetria da exponencial complexa discreta no tempo. E o N deve ser uma potência de 2, ou seja, N é igual a 2 elevado a N log de 2. Consideraremos o cálculo da DFT de uma sequência de valores reais, H de N para N de 0 a N-1. O que a gente vai discutir aqui nos próximos slides também pode ser aplicado a sequências de valores complexos diretamente. Então, o késimo valor da sequência DFT vai ser dado por H de K, com K variando de 0 a N-1, do somatório de H de N cosseno 2πNK sobre N, menos J, o somatório de N de 0 a N-1 de H de N seno de 2πNK sobre N, ou seja, requerendo aí 2N ao quadrado multiplicações. Faremos uma análise inicial dos valores coeficientes da DFT para estimar cada termo H de K. Começaremos pelos coeficientes pares, por exemplo, N igual a 8. Então, consideraremos K igual a 0, 2, 4 e 6. Então, temos os termos cosseno 2πNK sobre N e os termos relacionados ao seno de 2πNK sobre N. Então, por exemplo, K igual a 0, o cosseno de 0, independente do valor de N, vai ser sempre igual a 1, e o seno para K igual a 0 vai ser sempre valor de 0, independente do valor de N. Análise gráfica também para os outros coeficientes, por exemplo, K para K igual a 2, temos cosseno de π sobre 2N, para N igual a 0, cosseno de 0 igual a 1, para N igual a 1, cosseno de π sobre 2 é igual a 0, e assim por diante para os outros valores de K. Mesma coisa o seno, os gráficos correspondentes para esses valores de K. Então, por exemplo, temos para K igual a 2, temos seno de π sobre 2N, para N igual a 0, seno de 0 é 0, e para N igual a 1 temos seno de π sobre 2, que é igual a 1, e assim sucessivamente. Esses gráficos aqui eu gerei num programa gráfico denominado GnuPlot, onde posso ter informação em www.gnuplot.info, que consegue gerar e visualizar esses tipos de gráficos. É feita a mesma análise agora só para os coeficientes ímpares, tanto para o cosseno quanto para o seno, e agora os coeficientes ímpares, então, para K igual a 1, 3, 5 e 7, considerando N igual a 8. Fazendo uma análise do cálculo dos coeficientes para esses termos K,
e n sobre 2 mais k, com k variando de 0 em n sobre 2 menos 1, a gente percebe dos gráficos anteriores que os termos exibem similaridades, ou seja, os coeficientes para os índices pares de n têm a mesma magnitude e mesmos sinais, né, para n igual a 0, 2, 4 e 6. Por exemplo, a gente vê no cosseno para k 0 e k igual a 4, a gente vê que os termos pares, índices pares de n, 0, 2, 4 e 6, eles têm a mesma magnitude e também os mesmos sinais. Já os coeficientes para os índices ímpares de n, para os índices, no nosso caso, 1, 3, 5 e 7, eles possuem a mesma magnitude e sinais opostos, como a gente observa nesses dois exemplos do seno e do cosseno. Ali, por exemplo, no cosseno k igual a 0 e k igual a 4, a gente vê para n igual a 1, por exemplo, tem sinais opostos. Para k igual a 0 é positivo e para k igual a 4 é negativo. Lá no seno, por exemplo, para k igual a 1 e k igual a 5, a gente tem n, por exemplo, n igual a 5, que tem os mesmos valores, mas sinais invertidos. Então, a gente tem que explorar essa similaridade que a gente vai ver nos próximos slides. Para explorar essa similaridade, divide-se h de n em duas sequências. A primeira é a sequência HE de n, que representa os elementos dos índices pares, e a sequência HO de n, que representa os elementos dos índices ímpares. Então, observamos aqui os coeficientes para índices pares de n, tanto cosseno, tanto do seno, retirados dos gráficos anteriores. Então, os conjuntos de coeficientes são idênticos para os pontos de frequências k e n sobre 2 mais k, e, obviamente, então, as mesmas contribuições ocorrem para o h transformada em k e a transformada em n sobre 2 mais k. Então, a DFT agora de n sobre 2 pontos, ela vai ter duas vezes n sobre 2 ao quadrado, que é igual a n ao quadrado sobre 2 multiplicações reais. As mesmas considerações são feitas agora para os coeficientes de índice ímpar. Para caso n maiúsculo igual a 8, temos o n para valores de 1, 3, 5 e 7. Ou seja, o conjunto agora de coeficiente mesma magnitude e inversão de sinais para os pontos de frequências k e n sobre 2 mais k, para k de 0 e n sobre 2 menos 1, tendo as mesmas contribuições para as suas transformadas respectivas h em k e h de n sobre 2 mais k, e o mesmo número de n ao quadrado sobre 2 multiplicações reais. Portanto, o cálculo das transformadas de n sobre 2 pontos para as sequências de índices pares e ímpares requer n ao quadrado multiplicações inferior ao original, que era 2n ao quadrado. Portanto, a gente decompor as sequências e subsequências de índices pares e ímpares, é possível reduzir o número de computações para o cálculo da DFT. Agora, a pergunta que se faz é como estas duas transformadas DFT de n sobre 2 pontos, elas são combinadas para formar a DFT de n pontos da sequência original. Então, o que a gente quer é reduzir o número de multiplicações. Então, a gente viu que a gente separou o h de n e h de e de n e o h de o de n, sequências de índices pares e índices ímpares. Então, consideramos cada sequência dessa uma sequência original. Por exemplo, o h de n vai ser agora a sequência original vai ser transformada em uma DFT de n sobre 2 pontos, obedecendo sempre o mesmo processo, decompondo esta sequência em subsequências de índices pares e índices ímpares. O conjunto de coeficientes para os pontos de frequências k e n sobre 2 mais 4, para k de 0 a n agora sobre 4, né, porque n agora é n sobre 2 pontos, menos 1, são idênticos. Então, a partir desse h de n, a gente obtém 4 subsequências de comprimento n sobre 4. Para n igual a 8, então, vai ter 4 subsequências de comprimento 8 sobre 4 de comprimento 2. Cada uma com duas vezes n sobre 4 ao quadrado, que é igual a n ao quadrado sobre 8 multiplicações, para calcular suas DFTs de n sobre 4 pontos, dando um total de n ao quadrado sobre 2. Assim, outra redução por 2 é obtida na multiplicação. Prosseguindo, então, vemos o conjunto de valores dos coeficientes seno e cosseno para estimar o késimo elemento de uma sequência DFT de 4 pontos, separados novamente em subsequências de índices de valores pares e índices ímpares. Então, por exemplo, ali, índice par para k igual a 0, a mesma simetria do para k igual a 2, ou seja, mesma magnitude e mesma
E mesmo sinal, mesma coisa para o K igual a 1 e K igual a 3, para os índices pares, temos a mesma magnitude e mesmo sinal. Agora, para índices ímpares, por exemplo, K igual a 0 e K igual a 2, a gente observa mesma magnitude, sinais opostos, e K igual a 1 e 3, mesma magnitude, sinais opostos. Então, essas operações de quebra da sequência original em duas subsequências de índices pares e ímpares podem continuar até ocorrerem pares da sequência original, cada uma requerendo o cálculo do FT de 2 pontos. Neste nível, entretanto, todos os coeficientes são 0 ou mais ou menos 1, né? Ou seja, fazendo n igual a 2 e k igual a 0 ou 1, não precisa multiplicar, ou os coeficientes terão valor 0 ou darão valor 1. A sequência original, então, vai ser obtida da n igual a 2 elevado a n log 2 elementos. Ela é particionada em subsequência n log 2 menos 1 vezes. No nosso caso, n log 2 é 3 menos 1 duas vezes. Então, há 2 elevado a n log 2 menos 1 DFT de 2 pontos. No exemplo apresentado, n é igual a 4, então a gente chega a 2 elevado a 2, que são 4 DFTs de 2 pontos. Portanto, o algoritmo FFT Decimation in Time, eles têm amostras discretas no tempo, sendo continuamente decompostas em dois grupos, índices pares e índices ímpares. Fizemos anteriormente uma análise intuitiva da FFT, agora vamos fazer uma derivação analítica da FFT, que é analisar a combinação de DFTs de n sobre 2 pontos para formar uma DFT de n pontos e determinar a contagem da operação. Para isso, analisaremos uma sequência H de n de valores complexos, n de 0 a n menos 1, onde n é igual a 2 elevado a n log 2 para o inteiro n log de 2. Então, inicialmente, separamos a DFT em duas somas, sequências, uma soma de sequências de índices pares e uma soma de sequência de índices ímpares. E logo após, a gente faz n igual a r na primeira soma e n igual a 2r mais 1 na segunda soma, onde veremos na fórmula que na primeira soma a gente faz uma análise dos termos pares, na segunda um somatório em cima dos termos ímpares. E as duas somas elas aparecem na forma de uma DFT de n sobre 2 pontos. O próximo passo é combinar as duas sequências para formar a DFT de n pontos. H de k vai ser dado pela DFT da sequência de índice par mais a DFT da sequência de índices ímpares multiplicado por aquela exponencial complexa. Para k de 0 a n sobre 2 menos 1, ou então para k de n sobre 2 a n menos 1. Essas duas DFTs, H de E de k e H de O de k, são DFTs de sequências de n sobre 2 pontos e periódicas em k com o período n sobre 2. Continuamos, então, o processo de divisão das sequências. Então, cada nova sequência é considerada como a sequência original. Então, é uma nova fórmula para cada nova sequência de índices pares e sequências de índices ímpares. Então, aqui tem a fórmula para a sequência de índice par. Então, o H de E de K agora vai ser composta por uma parte, vai ser considerada a sequência original, composta por uma parte de índices ímpares e outra parte por índices pares, onde vemos que agora para K de 0 a n sobre 4 menos 1, temos o H de E, vírgula E de K como a DFT da subsequência índice par da sequência de índices pares, H de E de n, e o H E, vírgula O de K é a DFT da subsequência de índice ímpar dessa mesma sequência H de E de n. Então, uma forma semelhante pode ser aplicada aplicada para o H de O de K, a nova sequência. Então, sabemos que n é igual a 2 elevado a n log de 2. A sequência original ela pode ser dividida em sequências de índices pares e de índices ímpares n log 2 menos 1 vezes, até ser obtidas 2 elevado a n log de 2 menos 1 sequências de 2 elementos. Então, para n é igual a 8, primeiro serão obtidas duas sequências de 4 elementos, onde cada uma delas vai gerar uma sequência, vai ser dividida em sequências de 2 elementos, para no final a gente estar com 4 sequências de 2 elementos. A primeira subsequência de 2 pontos de índice par é composta por H de 0 e H de n sobre 2. No nosso caso, H de 0 e H de 4. A DFT de pontos para K é igual a 0,1 é dada por, considerando a DFT da sequência de índice par de H de E, dada por H de E, vírgula E de K, que é igual a H de 0 mais H de n sobre 2 vezes E elevado a menos Jπ
K conforme os slides anteriores. Esta fórmula, obtendo para a frequência 0 igual a H de 0 mais H de N sobre 2 e para a frequência 1, H de 0 menos H de N sobre 2. Existe um padrão denominado padrão Butterfly, porque se parece com uma borboleta, onde a gente vê essa representação das transformadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem inicialmente o H de 0, H de N sobre 2, e a partir delas obtendo o H de E de 0 para K igual a 0, H de E, vírgula E para K é igual a 1, que é a DFT da subsequência de índice par de H de E de N. A gente vendo aí um multiplicador G. Então, o H de E 0, H de E 1, eles têm sinais opostos ali no H de N sobre 2. Continuando o mesmo raciocínio para os demais elementos, a segunda subsequência de 2 pontos de índice par, dado por H de 2 e H de 6, a gente obtém a DFT da subsequência de índice ímpar de H de E de N. A primeira subsequência de 2 pontos de índice par, H de 1, H de 5, a gente obtém a DFT da subsequência de índice par de H de O de N. E através da segunda subsequência de 2 pontos de índice ímpar, H3 e H7, a gente obtém a DFT da subsequência de índice ímpar de H de O de N. Então, exibindo todo o diagrama para N é igual a 8, para combinar as DFTs das subsequências. Primeira coluna, a gente tem a sequência de entrada. A segunda coluna é o que a gente viu, que é a DFT de 4 sequências de dois elementos. E a terceira coluna, seguindo as fórmulas também já apresentadas, a gente obtém as DFTs de 2 sequências de 4 pontos. E na quarta coluna, a gente tem o que a gente quer, que é a DFT para N igual a 8 pontos dessa sequência de entrada H de N. Ou seja, a sequência original ela foi decomposta em sequências de índices pares e índices ímpares 2 vezes até serem obtidas sequências de 2 elementos. Comparação do número de multiplicações reais para uma DFT de N pontos, N igual a 2 elevado a K. Então, vemos uma tabelinha considerando a comparação do custo de efetuar essas operações para a DFT e utilizando a FFT. Por exemplo, N igual a 32, a DFT vai efetuar 4.096 multiplicações reais, 4 vezes 32 ao quadrado, e a FFT vai efetuar 640 multiplicações de números reais, que é 4 vezes N vezes 5. 4 vezes 32 vezes 5, que é o N log de 2, 640. Imagine um N igual a 1024, onde a DFT vai efetuar 4.194.304 multiplicações reais e a FFT 40.960, ou seja, uma redução bem considerável para a FFT. Na FFT, as computações são calculadas coluna por coluna pela operação primeiro dos pares, né? H0, H4, H2, H6, H1, H5 e H3, H7, no nosso exemplo. Então, prosseguindo pela direita para fazer a computação nos resultados dos primeiros conjuntos de cada coluna do padrão Butterfly que a gente viu. Né? A gente nota que a medida da computação por um conjunto vertical particular de valores ela é completada, esses valores não são mais necessários para cálculos futuros. Né? Portanto, as localizações de memória que foram usadas para armazenar os resultados intermediários estarão livres para serem armazenados novos valores e, finalmente, os próprios valores da DFT. Essa computação é conhecida como computação in place, local, ela é eficiente em memória e é uma segunda vantagem da DFT para computadores com memória limitada. Enquanto isso, na DFT, no método direto, todos os valores da sequência de entrada, eles são necessários para calcular cada valor da transformada. E, além disso, as subrotinas da FFT elas são mais rápidas comparadas às subrotinas do método direto da DFT. A gente observa pelo padrão Butterfly apresentado para a FFT na figura que os valores do índice no lado esquerdo do gráfico eles indicam uma ordem comum da sequência de entrada. Ao invés de ser H0, H1 até H7, sequencialmente a gente faz H0, H4, H2, H6, H1, H5, H3 e H7. Então, esta ordem ela tem uma interpretação interessante que pode ser estendida para arrays de qualquer duração, quando o valor do índice é expresso como um número binário. Aqui tem uma tabela
da comparação da localização da linha e do número do índice na sequência de entrada. A gente vê que tem uma reordenação da sequência de entrada. Então, comparando a representação binária dos valores da coluna e dos índices, note que o valor do índice aparece como reversed bit order da linha da coluna, com valores de bits invertidos. Então, por exemplo, você tem um decimal 4, que é 100, o índice da sequência, na verdade, vai ser o 1, que é o 001. É chamada de transformação reversed bit order, que é dispor os valores da sequência de entrada na localização da linha apropriada. Algumas referências importantes. Muito obrigada, espero que tenha gostado. Até a próxima aula, onde falaremos sobre a transformada Z.